Vamos desativar vamos trabalhar. som, né? Bom dia a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro Notícias Teológicas, que acontece todas as terças-feiras. Hoje nós temos o tema Teologia e Música Popular Brasileira. Nosso ilustre convidado é o Padre Antônio Manzato, é professor titular da área de Teologia Sistemática na PUC São Paulo, realiza atividades pastorais na região episcopal Brasilândia e um dos iniciadores do estudo das relações entre teologia e literatura no Brasil. Então, em nome da professora Maria Clara Bingemer, eu agradeço a sua disponibilidade e passo a palavra, professora. Muito obrigado, Kátia, pelo convite, pela acolhida. Quero agradecer a todos da Cátedra Carlo Maria Mottini também pelo convite, pela possibilidade de a gente se encontrar. Uma saudação especial, evidentemente, à queridíssima professora Maria Clara. Quero também saudar os companheiros e companheiras da PUC-Rio, que estão conosco nessa manhã. Muito obrigado. Aos companheiros e companheiras da PUC São Paulo, o pessoal da região Brasilândia, que também está presente na sala, os colegas do grupo de pesquisa Alert, de literatura, religião e teologia da PUC São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo incentivo que representa a presença de vocês. Eu queria levar uma conversa com vocês, mais ou menos do jeito que a gente, brasileiros, costuma conversar mesmo, envolvendo no papo música, lembranças, memórias, propostas. A música, de verdade, faz parte da vida da gente, né? Eu queria começar falando algumas obviedades, e realmente são obviedades. E depois a gente talvez pensar mais especificamente em uma ou duas canções para exemplificar aquilo que eu estou querendo dizer. A primeira obviedade para a gente lembrar é que som, música e cultura estão muito relacionados, né? Toda cultura possui algum tipo de musicalidade, algum tipo de relação com a sonoridade. Isso está presente em todas as culturas. Essa sonoridade, essa musicalidade, de alguma maneira, também em todas as culturas, se relaciona com a religião. Todas as religiões têm alguma relação com a musicalidade, seja porque eleva o pensamento, seja porque facilita a contemplação, seja porque ajuda a interiorização, ou seja porque foi compreendida também como linguagem dos deuses, né? Então, uma simples constatação, não é uma tese a ser defendida, é uma constatação. A música está relacionada à cultura e, por isso, não está distante da questão religiosa. Aqui no Brasil, a gente percebe também essa realidade. Na América Latina, de maneira geral, a gente conhece como os primeiros missionários, sobretudo os jesuítas, né, usaram a música para se comunicar com as culturas indígenas e as suas religiões. As reduções jesuíticas do Paraguai costumam ser um bom exemplo desse fato. E eu estou pensando agora no filme A Missão, né, de Roland Joffé, em que, pela música, o missionário atrai a atenção dos indígenas e, a partir daí, começa o relacionamento, né, entre eles. Em outras regiões da América Latina, como, por exemplo, na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, há essa referência à sonoridade, né, à música, à linguagem do alto, a música, a linguagem do céu. Então, para nós também, brasileiros, latino-americanos, música, cultura, religião, as coisas estão muito relacionadas, né? Muito próximas. Por outro lado, por sua vez, por sua natureza, o Brasil também tem grande tradição de musicalidade. A cultura brasileira é uma cultura profundamente musical, inclusive no nosso sotaque, né? No jeito cantado de o brasileiro falar, de o brasileiro conversar. Você prestar atenção quando a gente conversa, né? Existem tonalidades, existem
a variedade de musicalidade, inclusive, no jeito da gente falar. A música faz parte da nossa identidade por conta das raízes indígenas, por causa das raízes africanas. Muita gente diz que o samba é a nossa marca registrada. Música, para nós, não se desliga, por isso mesmo, de dança, de movimento, seja no interior do país, seja no litoral, seja no ambiente mais sofisticado ou nos lugares mais simples. Sempre uma reunião de pessoas, uma roda de conversa inclui uma roda de música, né? Tem a roda de samba, sobretudo no Rio de Janeiro, tem a moda de viola no interior do estado de São Paulo, Minas Gerais, tem a música de periferia, tem os ritmos nordestinos, enfim, sempre nós nos comunicamos e nos entendemos como brasileiros ao som da música. Talvez, por isso mesmo, a música popular brasileira tenha tanta qualidade e seja tão rica e diversificada. A gente conhece a música erudita, né, chamada música clássica. Os imigrantes trouxeram também para o Brasil seus ritmos musicais. E aqui a gente fez aquilo que a gente sabe fazer melhor. O melhor que a gente sabe fazer é misturar as coisas. Então, nós misturamos ritmos, misturamos sons e produzimos, então, por exemplo, o samba, que é uma variação a partir da música, da sonoridade africana. Produzimos a bossa nova, né, que é uma releitura do jazz com outras influências, inclusive aquela mesma do samba. Produzimos o nosso rockzinho antigo, né, seja aquele dos anos 1960, seja aquele dos anos 1980, tem a marca de produto nacional, mas a partir de um original vindo de fora. Ainda assim, ainda hoje é assim, com o hip hop, com o funk genuíno, e talvez seja assim também com a chamada música sertaneja universitária. Vocês me perdoem, eu sempre digo que é um ritmo de 3 mentiras, né? Não é sertanejo, não é universitário, não é muito música também, mas isso é maldade minha, isso é gosto pessoal, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos conversando. Aliás, outro dia no grupo se comentava sobre a tal música de sofrência, que na atualidade faz sucesso e que eu não sei muito bem o que é, e eu me lembrava de algumas canções que falam de tragédias e sofrimento, né? Coração de Luto, do Teixeirinha, a Cabocla Teresa, do João Pacífico, Raul Torres, Menino da Porteira, do Ted Vieira, Luiz Raimundo, Chico Mineiro, de Tunico e Chico Ribeiro. Enfim, isso que fala de tragédia vem do sentimento de que as tragédias fazem parte da nossa vida, né? Não simplesmente do mundo universitário ou da juventude, mas fazem parte da vida. E olha, no interior, antigamente, já se pensava que a tragédia faz parte da existência, quando ainda nem se sonhava com o governo Bolsonaro ainda, né? Se a gente pensar a questão religiosa, a gente vai entender que a música também, em religião, tem o seu lugar cativo, né? Dá um tom de sacralidade a celebrações, eventos, ritualismos, enfim. De alguma forma, a música facilita a comunhão com o divino, né? Pensar as coisas do alto. A gente tem música nas nossas celebrações, e quando a gente agora, na pandemia, assiste alguma celebração sem música, né, aí a gente sente falta dela, né? Falta música, faltam os cantos. As canções acompanham o ritmo das celebrações, né, seja qual for a sua finalidade. A partir do horizonte popular, as canções também acompanham as devoções, né? Não tem festa popular sem música, não tem festa do divino sem música, não tem folia de reis sem música, não tem festa de Santo Antônio ou de São João sem música, não tem festa nenhuma, comemoração nenhuma no nível popular, no âmbito popular, sem a música. Ela faz parte. E às vezes com dança também, né? Uma boa festa tem sempre um arrasta-pé também, tem sempre uma dança também, tem sempre movimento.
Assim também nas religiões, em todas as religiões, sejam as religiões tradicionais monoteístas, sejam as religiões indígenas, africanas, as religiões orientais, todas elas estão envolvidas com a realidade musical e relacionam música e sagrado, como que a música faz acontecer o sagrado. A gente conhece também a música que acompanha me permitam dizer, nossos caminhos de espiritualidade, né? Então, por exemplo, nós católicos, nos anos 1940, 1960, né, esse catolicismo dos anos 40, 60 do século passado, a gente cantava as canções como se estivéssemos em cristandade. Os ritmos eram ritmos de cristandade. Nos anos 1960, 1970, a gente aprendeu a cantar em português, né? Cantar o vernáculo ligando com a realidade sacramental, depois da reforma do Concílio Vaticano II. Nos anos 1970, 1990, nós cantávamos nossa confiança na libertação. Atualmente, nós conhecemos o ritmo gospel, né? Também no horizonte católico, né? Essa espécie de encantamento do sagrado, ou encantamento dos deuses, que conduz celebrações e espiritualidades específicas. Então, no horizonte específico da religião, da espiritualidade, a gente conheceu também relação com a música e variadas formas musicais. Apesar disso, apesar desse relacionamento entre música e sagrado, nós também fomos capazes de levar a música popular, o que a gente chama de música popular, música profana, para dentro de nossas celebrações, ainda que certos setores mais puristas detestem esse tipo de arranjo. Mas se a gente pensar em quantas celebrações marianas, a gente não canta Nossa Senhora, de Roberto Carlos, ou então Romaria, de Renato Teixeira. São canções ditas profanas, colocadas em ambiente sagrado, como para favorecer a comunhão, estabelecer a comunhão entre o mundo terrestre e o mundo celeste. Eu ainda me lembro quando a gente cantava, né, nas celebrações de juventude de tempos passados, Porta-Estandarte, de Fernando Lomba e Geraldo Vandré, nas missas, nas procissões, inclusive. Ou então a gente chegava a cantar o famoso Jesus Cristo, de Roberto Carlos. De alguma forma, a música profana, a música popular brasileira, nunca respeitou muito os limites que lhe foram impostos da distinção entre sagrado e profano e acabou sempre adentrando o território do sagrado. A música popular brasileira penetra o território do sagrado. E talvez essa seja a sua característica, uma das suas características principais. Recentemente, a gente redescobriu o papel de formador, de transformador da consciência social que tem a música, o poder educativo que tem a música e formativo de consciência. Na linguagem de Paulo Freire, o papel conscientizador da música. Muito se cantou e aquilo que se cantava acabou por convencer ideologicamente e suscitar comportamentos. Um pouco como a repetição da canção faz com que se aprenda não apenas a letra, mas aquilo a que ela se refere. A gente não desconhece o papel desempenhado por canções ufanistas, por exemplo, na era da ditadura militar, com o famoso Eu Te Amo, Meu Brasil, de Eustáquio Gomes de Faria, o famoso Dom, da dupla Dom e Ravel. A gente lembra também o contraponto, para não dizer que eu não falei das flores, de Théo de Barros e Geraldo Vandré, ou Apesar de Você, do Chico Buarque. Eram canções que não apenas eram cantadas, mas ensinavam, formavam a consciência e formavam a consciência social. Servia para conscientizar. Evidentemente, as canções não são feitas para isso. As canções não são escritas
com essa finalidade. Aliás, as canções não são compostas com finalidade específica nenhuma. A arte é gratuita, não tem finalidade, não tem porquê. O papel do leitor, o papel do intérprete, no caso, o papel do ouvinte, é o de nela enxergar um instrumento de formação de consciência, talvez até de formação de consciência religiosa. Consciência cidadã, consciência política, consciência religiosa, talvez sejam subprodutos de canções ou, de alguma forma, sejam alimentadas por elas, né? É por aí que a gente pergunta, então, da relação entre as canções, né, a música popular brasileira e a teologia. É verdade que quando a gente pega a música, né, a canção, a gente não está falando de uma poesia musicada, simplesmente. Né? A letra da canção não é simplesmente uma poesia. Nós, nos nossos trabalhos de relacionar teologia e literatura, a gente se acostuma a ler os poemas. Então, a gente pega a letra das canções e acaba lendo-a como se fosse um poema, simplesmente. E isso a gente vai fazer aqui hoje também. E isso é um pouco o limite da minha leitura. Eu acabo lendo as canções, a letra das canções, fundamentalmente. Eu tenho pouca expertise para ler o ritmo, a melodia, a construção melódica, sua significação e interpretações que podem ser feitas a partir daí, a não ser por algumas inferências de ordem semiótica, né? Mas, enfim, para exemplificar um pouco isso que eu quero dizer, eu queria partilhar com vocês algumas canções, no sentido de pensar junto com vocês sonoridade, música e a letra das canções, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer a apresentação da letra ou do som que eu havia preparado aqui, mas não tem importância. Todo mundo conhece a canção Tente Outra Vez, de Raul Seixas e Paulo Coelho, né? Na verdade, uma canção feita por Raul Seixas, Paulo Coelho, em parceria com Marcelo Mota. Canção que fez muito sucesso a partir de 1975, né? E cuja letra que eu queria mostrar para vocês, mas eu vou lê-la aqui. A letra diz: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. A canção tem como que um mantra, né? E esse mantra é exatamente essa repetição: tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. O ritmo é um ritmo de rock, e não é um ritmo de interiorização, mas a repetição desse mantra, que termina 3 das 5 estrofes da canção, a frase mais afirmada, essa repetição como que tem o dom de penetrar a vida, né? A vida de quem ouve. E isso sempre seguido ou precedido de alguns imperativos, né?
esses imperativos, veja, beba, tente, queira, esses imperativos são seguidos por um ou dois argumentos ou afirmações que fundamentam a conclusão. E a conclusão vai ser sempre: tente outra vez. Tente outra vez. A canção não se perde, então, a canção não está perdida. A canção não se perde, vale a pena tentar de novo. Tenha fé, fé em Deus, fé na vida, não desista. Então você tem a construção de imperativo, argumento e a conclusão, recomendação. Tente outra vez. A segunda estrofe vai na mesma linha e assim sucessivamente, né? Claro que a gente tem a tentação, quando começamos a falar em teologia, de buscar aquelas frases que têm mais conotação religiosa, né? Tenha fé em Deus, opa, a confiança nele fundamenta a esperança no futuro, então tenha confiança no futuro, né? Porque não existe mal que nunca se acabe, não existe sofrimento interminável. Então, sim, claro, a gente pode pensar a partir daí. Tem também a alusão à água viva. Água viva é uma palavra evangélica, então, uma imagem bastante falante para nós. As mitologias antigas conhecem a fonte da juventude, né? A água que faz renascer, né? Ou que faz rejuvenescer. A água viva também garante vida eterna, quem dela renasce. Nós aproximamos, então, essa expressão da água como o nosso batismo. Então, por aí a gente tem alguns caminhos de relação entre a canção e a teologia. Mas talvez o mais importante não seja isso. Talvez o mais importante da canção seja a afirmação da esperança que a canção demonstra. Esperança é a palavra final. Então, tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. Isso como que liberta do passado. Há uma mensagem, praticamente uma mensagem de reconciliação aqui. Tente outra vez, não fique preso aos enganos, erros, dificuldades do passado. A outra canção diria desesperar jamais, né? Desistir nunca. Se a gente ainda não conseguiu, nada proíbe que a gente consiga na sequência. O juízo final não chegou ainda, né? Se no final tudo acaba bem, as coisas não estão bem, quer dizer que ainda não terminou. Então a gente pode continuar em espera ativa, a gente pode continuar o nosso compromisso com o reino de Deus, o nosso compromisso com a palavra evangélica, o nosso compromisso com a humanidade. Então, não desista, tente outra vez. Uma certa proposta de reconciliação, de perdão, de auto-perdão até, de se desculpar. Se a gente ainda não conseguiu a paz, apesar dos nossos esforços, se ainda existem povos lutando, se ainda há irmãos se matando, se ainda tem muita injustiça por aí, a gente não pode desistir. A gente precisa retomar a nossa esperança, retomar os nossos sonhos, retomar os nossos desejos, recolocá-los na superfície da vida, né? Na superfície da alma, diria outra canção, e partir para mais uma tentativa. Né? Como lembravam as comunidades de base, em santa teimosia. Né? A teimosia de buscar aquilo que é preciso viver, porque nos constrói e nos constitui. Então você tem uma canção que tem os seus motivos de ter sido composta dessa forma, mas na nossa leitura, porque a canção fala de esperança, nós podemos aproximar da nossa forma cristã de ler a esperança e daí afirmar a nossa continuidade de quem crê no futuro, de quem não se prende ao passado e crê no futuro. Essa primeira canção que eu diria para a gente pensar, a segunda canção é diferente e é bem própria dos nossos dias, do nosso tempo. É uma composição de Braulio Bessa, na verdade, uma poesia de Braulio Bessa, que Chico César musicou
e que não foi propriamente gravada, né? Mas foi, sim, gravada, mas nas redes sociais, né? Nesse momento de isolamento social. O Braulio mandou a letra para o Chico César pegou a letra, colocou uma melodia e ele canta no Facebook, no Instagram, só com o seu violão, essa canção, a canção que se chama Inumeráveis, Inumeráveis, e que começa dizendo: André Cavalcante era professor, amigo de todos, pai de Pedrinho. O Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Teresa amava tocar o seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo o Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. E assim continua a canção até o final. A última estrofe diz: Vilma Bassetti, vó especial, para os netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé do quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso, não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. É uma canção, é uma poesia, um poema de Braulio Bessa, que virou poeta, que se tornou poeta global, e que desfila não apenas nomes, mas desfila histórias de gente afetada pela pandemia, de famílias afetadas pela pandemia, de gente que morreu por conta do coronavírus. Quando a gente vê os números, a gente pode não se sensibilizar. Os números podem não significar grande coisa. Mesmo fotografias não nos dizem muita coisa, porque a gente não conhece as pessoas, faz parte do cenário. Agora, quando se conta a história dessas pessoas, as histórias nos tocam, porque nos aproximam daquilo que somos, do como vivemos. Todos nós conhecemos pessoas parecidas com essas cujos nomes desfilam na canção. Então, como é que a gente não se sensibiliza com sua morte? Apenas os senhores da insensibilidade é que não levam a sério as vidas que são perdidas na pandemia, né? Então, uma questão profundamente ética, né, que toca o valor da vida naquilo que a campanha da fraternidade desse ano também nos ensinava: olhar, sentir compaixão e cuidar. Se números não tocam, então quem sabe nomes ou histórias nos possam tocar. Mas não simplesmente para sensibilizar, né, para a gente ser capaz de derramar uma lágrima. É muito mais. A canção termina dizendo que o X da questão é amar, e por isso não se pode admitir a indiferença. Então, o que é que constitui o humano, aliás? Pessoas como as que morreram, que trabalham, têm sonhos, famílias, atividades, relações. O que é que as torna humanas? O que é que nos faz humanos? Evidentemente, o amor. Então, todo comportamento que não seja nele baseado é um comportamento que não é baseado em humanidade e torna-se um comportamento desumano. Em teologia, o que humaniza é o amor, o que desumaniza é o pecado. Então, uma canção bem do tempo presente. Se aquela canção, Tente Outra Vez, nos liberta do passado, porque nos tira o peso do passado, essa canção, Inumeráveis, Braulio Bessa e Chico César, nos coloca o peso do presente diante de nós. Nossa vida não é uma brincadeira, nossa vida não é simplesmente um divertimento.
a nossa vida tem alguma coisa de mais séria, porque inclui o relacionamento com as outras pessoas. E, por fim, uma outra canção de Alceu Valença, na verdade, uma composição de Alceu Valença e Rubem Valença Filho, que foi lançada em 1992, no álbum Sete Desejos, do Alceu Valença, canção que se chama Tomara, e que diz assim: tomara, meu Deus, tomara que tudo o que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara que tudo o que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara uma nação solidária, sem preconceitos. Tomara uma nação como nós. É uma canção cujo início das estrofes, né, esse tomara, meu Deus, tomara, me lembra uma outra célebre canção nordestina também, O Último Pau de Arara, de José Guimarães e Ângelo Venâncio, que dizia: tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa meu cariri no último pau de arara. Então, esse tomara, meu Deus, tomara, volta agora na canção de Alceu Valença, afirmando a esperança da união, que tudo aquilo que nos separa não valha, que tudo que nos amarra seja só amor, capaz de construir uma nação solidária. Então, me parece que há temas de reflexão que são bem explícitos, né? E o anseio pela unidade junta exatamente os nossos corações atualmente. Não é à toa que o Alceu Valença tem usado essa canção para encerrar os seus shows, inclusive as suas lives atualmente. Muito necessário nesse tempo de pandemia, não por causa do vírus, mas por causa de propostas de governo, pelo destempero das propostas de conflitos e violências, né? Por conta disso, extremamente importante retomar essa ideia de tomara, meu Deus, que a gente se una, que a gente se junta. São canções desse jeito, canções desse tipo, que nos fazem pensar na vida, porque é disso que elas falam, né? Elas falam da vida, como toda a literatura, aliás, né? Falam de formas de viver, de formas de pensar. E quando a gente começa a pensar na vida, então a gente começa a viver a vida. De outra forma, não se vive, de outra forma, se apenas passa pela vida. Então, as canções nos ajudam a viver, porque nos ajudam a pensar na vida e a descobrir maneiras de viver, formas de habitar o mundo. Se a gente se pergunta pela relação que isso pode ter com a teologia, então me parece que o foco fica evidente, né? Porque também teologia tem a proposta de nos ajudar a viver a vida. A religião não existe para nos ensinar sobre o além. A religião existe para nos ajudar a pensar maneiras de vivermos aqui e agora, em formas humanas de habitar o mundo, em tipos de convivência pacífica. Então, teologia, a afirmação da fé e aquilo que dizem canções podem se reunir, né, nessa proposta da gente habitar o mundo de uma maneira convivial e pacífica. Quando a gente, então, relaciona teologia e MPB, a gente não precisa sair correndo para pensar alusões à religião, ao culto, a Deus. Existem expressões, claro, que nos conduzem ao ambiente religioso. Mas talvez o caminho mais interessante para pensar a nossa teologia não seja esse caminho, não seja o caminho das canções religiosas, mas seja simplesmente o caminho de ouvir o que elas dizem sobre o ser humano, ouvir o que dizem da vida, do existir humano. Isso talvez seja o mais interessante para a teologia, pensar o humano. De um lado, porque esse é meu mantra, né? O humano revela Deus. De outro lado, porque Deus salva o humano fazendo-o humano.
próprio da teologia talvez seja efetivamente pensar e discursar sobre o ser humano. Ricard nos lembrava que o símbolo faz pensar. Pois bem, as canções nos fazem pensar. E nós pensamos aquilo que elas dizem, aquilo que elas cantam, aprendemos com elas. Nós as transformamos em expressões de nossa cultura, de nossa maneira de compreender o mundo e de querer viver a vida. Depois eu diria para vocês ouvirem essas três canções e vocês vão perceber a canção de Raul Seixas, né? Tem que outra vez. Ela tem um ritmo vibrante, né? Não agressivo, mas vibrante, quase que libertador, para a gente não ficar preso ao passado. A música de Chico César, a canção de Chico César, Inumeráveis, ela é mais intimista, né? Ela é um ritmo de mais pensar, nos coloca diante da realidade atual. Então, o ritmo nos ajuda a olhar a realidade que nós estamos vivendo. E a última canção, do Alceu Valença, Tomara, tem um ritmo mais nordestino. Então, é um ritmo mais para cima, mais dançante, eu diria, como que para nos abrir possibilidades de futuro. Não ficarmos presos ao passado, contemplarmos a nossa realidade presente, mas descobrirmos maneira de olharmos para frente, de olharmos para o futuro. A música nos coloca em contato com o chão da vida, né? Onde nós vivemos e onde vivem também os outros nossos iguais, os outros seres humanos. Então, se a gente cresce em humanidade, é isso que nos ajuda a música, mas é nisso que fala também a teologia e a religião. Se a gente cresce em humanidade, talvez na verdade seja esse o ideal cristão, né? Como aquele menino de Nazaré que crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Que a gente possa crescer como pessoas, que aprendamos a crescer como sociedade, ainda que os tempos que a gente vive não pareçam muito propícios para isso. Mas a gente pode tentar outra vez. A gente pode se sensibilizar e a gente pode se convencer que é possível construir uma nação solidária. Quero agradecer a vocês pelo tempo de vocês. Era um pouco isso que eu tinha preparado para a gente conversar. Kátia, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado pela possibilidade da gente se encontrar aqui nesse momento. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Padre Manzato, pela sua belíssima exposição. Agora, então, abro para as perguntas. Quem quiser pode se inscrever no chat ou levantar a mãozinha também. Professora Maria Clara? Professora, o seu som está falhando. Ela não está ouvindo. Tenta sair e voltar de repente. Enquanto isso, eu vou passar a pergunta do Emerson Sbardelotti. Muito bem-vindo, Emerson. Ele pergunta: a poesia e a música são uma forma de profecia para esses dias sombrios? Podem ser, né? Podem ser. Então, eu insisto naquele detalhe de que poesia, música, arte, né, a literatura, eles não têm uma finalidade, né? Eles não respondem a uma causa. Eles não são obras compostas para defender uma ideia, para defender uma causa. A arte é gratuita. A arte é gratuita. Agora, quando a gente atualiza, né, quando a gente traz para dentro, quando a gente exerce o nosso papel de leitor,
ou de ouvinte, no caso da música, então a gente atribui significado. E ao atribuir significado, sim, a gente pode enxergar profecia na poesia, na música, no sentido de movimento, né? No sentido de nos movimentar, né? Não apenas desacomodar, mas movimentar. E, nesse sentido, fazer a cabeça ir adiante daquilo que a gente tem nas palavras, inclusive nas palavras que compõem a própria poesia. A poesia tem uma possibilidade de dizer o que não está aí, né? De sonhar, inclusive, o que não é real. Uma outra canção que diz que o poeta sonha o que vai ser real, né? O que vai ser real. E por aí é uma indicação de que, sim, poesia e profecia têm parentesco. Né? Tem parentesco. E tem parentesco porque não se perdem no pessimismo do presente, né? No fechamento de horizonte ao qual o presente parece nos condenar muitas vezes. Agora, quando a gente pega uma canção antiga, né, como a do Raul Seixas, né, em 1970, você tem mais de 40 anos, e a gente descobre que essa canção ainda tem atualidade, né, ainda nos diz algo. Então, a gente diz, bom, essa canção é algo mais do que simplesmente uma canção. Quando a gente pega a canção do próprio Alceu Valença, e diz, caramba, nesse momento, pensar uma nação solidária parece um contrassenso. Mas, no entanto, essa canção foi escrita há 20, 30 anos atrás, né? Então, para outra situação, que não a situação que nós vivemos, o que significa que a gente ainda não chegou lá onde a gente queria, né? Que a gente eventualmente pode ter caminhado um pouco, mas precisa caminhar mais. E, nesse sentido, a poesia, né, e talvez a canção possam, sim, continuar sendo elementos de profecia que nos empurram para o futuro. Muito obrigada, Emerson, Padre Manzato. Agora a professora Maria Clara retornou. Passa a palavra para a senhora, professora. Vamos ver, estão me ouvindo agora? Sim, agora estamos. Agora sim. Ah, que bom. Então, Manzato, queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite e nos ter brindado com essa excelente e bonita reflexão. Breve vai sair o livro das Atas da Lalite, em 2018, e aí vocês poderão ler também outro bonito texto do Manzato. Enfim, você mencionou essas 3 canções, comentou sobre elas, né? Mas eu tinha uma pergunta assim, você falou que a música, que a arte é algo gratuito, né? É algo que não fica preso a uma coisa prévia, digamos, a um compromisso XYZ. Então, eu pergunto, mas efetivamente a música tem ajudado na conscientização, no bojo de movimentos históricos e tudo. E quando você citou aquela Tomara, né, eu me lembrei de uma outra Tomara, mas que é puramente romântica, do Vinícius e da Marília Medalha. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. É puramente uma música de amor, né? Então, que lugar teria para você uma música assim dentro dessa sua análise? Eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu gostaria de ouvir o seu. Então, Maria Clara, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pela sua gentileza do convite para participar essa manhã aqui com os companheiros e companheiras e as atividades da Cátedra Martini. Muito obrigado pela gentileza. Assim, quando eu peguei a música Tomara, meu Deus, Tomara, não é só um desejo, não é só um desejo, tomara, se fosse, mas é um desejo transformado em oração. Tomara, meu Deus, tomara, meu Deus. E acho que um pouco espiritualidade mística, oração tem a ver com isso mesmo, né? Tem a ver com o nosso desejo colocado diante de Deus, onde a gente confere a validade do nosso desejo. Se isso realmente vale a pena, né, comprometer a nossa vida nessa direção. É porque, e aí é que eu insisto, essas canções não falam de programas sociais, de programas religiosos, não falam de uma forma de compreender o ser humano. As canções românticas,
elas também falam de formas de compreender o ser humano. O ser humano não é compreensível sem uma dimensão de amor, de afeto, de relacionamento. Seja o relacionamento pessoal, seja o relacionamento familiar, seja o relacionamento comunitário. O ser humano seca se ele fica sozinho, se fica solitário. E seca exatamente por falta de relações, por falta de ramos, por falta de braços que se juntam, de raízes que se juntam. Então, a minha forma de pensar é assim: a arte, de maneira geral, e as canções, de maneira específica, nos apresentam formas de ser humano, formas de compreender o humano, formas de vivenciar o humano. É exatamente isso que interessa a teologia. A teologia, ela é não uma antropologia, né, porque ela é teologia, mas a antropologia é um dos componentes, dos elementos essenciais da teologia. Não existe teologia se não for através da antropologia, porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano é a revelação de Deus, no centro de nossa fé está Jesus, que é humano e que é divino. Quem faz teologia são seres humanos, nós comunicamos a teologia para seres humanos, no centro de nosso trabalho teológico, de alguma forma, a referência humana, a referência à antropologia. E é muito interessante quando questões, artes, nos mostram formas de compreender o humano que se relacionam com a cultura que a gente habita, no caso da música popular brasileira, ou até que se relacionam com outras formas de compreensão da vida e do humano que podem nos enriquecer e ajudar a relativizar pontos de vista, ao mesmo tempo que podem ajuntar conhecimento àquilo que a gente diz. Então, eu creio que canções românticas, elas nos dão exatamente essa leitura do ser humano. O ser humano é um ser de relações e de relações de afeto, de carinho, de compromisso de vida. O Chico Buarque dizia em uma das entrevistas exatamente isso, que a gente não pode ler a canção, a música, como se fosse só uma poesia. E ele dizia que canção de amor é feita com uma certa dose de ingenuidade. E que essa ingenuidade ela é necessária quando você ouve a canção do amor. Ela não é uma canção muito cerebral, né? E se a gente for pensar em certas canções do amor, ela tem realmente, né, canções românticas têm um pouco essa característica de uma certa ingenuidade, que também é um aspecto interessante, né? Porque ingênuo é aquele que ainda acredita nas coisas, né? Aquele que ainda acredita na vida, aquele que ainda acredita em valores, em possibilidades outras e múltiplas de ser. Eu não sei se isso se liga um pouco à sua maneira de ver, Maria Clara, mas é um pouco no caminho da compreensão do humano que eu encaminharia a reflexão. Era aí no antropológico que eu queria chegar mesmo, sobretudo porque a sua teologia é muito centrada sobre a antropologia. Eu acabei de escrever um texto no número da revista em homenagem a você, justamente sobre a cristologia de Manzato, e a cristologia ressalta muito essa questão da antropologia, como não poderia deixar de ser, né? Então, quer dizer, a música, cada vez que valoriza o humano, cada vez que trabalha o humano na sua constitutividade, né? Eu diria que a relacionalidade é constitutiva do ser humano, portanto, o amor, né? Também, e ali nessa música que eu mencionei, nessa canção que eu mencionei, o Vinícius e a Marília Medalha estão falando do amor por alguém, tomara que você fique, que você não se despeça. Então, eu acho que isso aí reforça realmente o humano, né? Apesar de não ser o que classificaríamos assim como uma canção engajada ou que tenha uma intenção política, digamos assim, transformadora nesse sentido, né? Mas eu acho que nos tempos que correm, né, as canções românticas deveriam voltar, as canções românticas de boa qualidade, evidentemente, né, deveriam voltar a ser mais valorizadas, porque justamente defendem o humano, coitado do humano, que está tão atacado e tão, né, golpeado e tão vilipendiado. Obrigada. Professora Maria Clara, muito obrigado pelo seu artigo, já te agradeci, mas queria agradecer de público aqui agora. Muito obrigado por aquilo que você escreveu. Muito obrigado.
Foi um prazer, uma honra. Obrigada. Agora passa a palavra para o José Nobre. Quer fazer uma pergunta? Está com a mãozinha levantada. Sim. Professor Manzato, é bacana demais de ouvi-lo e fiquei encantado. Eu gostei demais de tudo que eu ouvi e desse Inumeráveis. Eu ouvi o Chico cantando na TV e fiquei bem feliz porque eu não conhecia e aí de repente deparando com a sua leitura dessa canção, porque ela realmente ela incomoda aquele que está favorecendo a circulação do vírus hoje, aquela turma que está favorecendo, e a canção do Chico, ela realmente provoca e afronta. E a minha pergunta é nesse sentido, diante da riqueza da música, e olhando, quando eu voltava lá as músicas anteriores, né, falar de amor, o X da questão é o amor, e a riqueza que a música tem, o potencial que ela tem, como fazer circular na mentalidade da juventude, fazer a juventude utilizar esse recurso que é tão próprio dela dentro das plataformas digitais hoje. E eu não sei se eu me faço entender na questão, mas dado essa sensibilidade que o senhor tem aí para a música, como fazer com que o jovem possa utilizar disso conscientemente, aguçar a sensibilidade da humanidade dessa forma? Então, o senhor tem essa receita e a segunda receita seria assim, visualizar um caminho de fazer isso ganhar mais visibilidade. Então, Nobre, obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho assim, né? Eu acho que a gente precisa evitar de pensar que a música seja um veículo de comunicação de uma ideia. A gente precisa evitar que literatura, arte, seja vista simplesmente dessa maneira, como veículo de comunicação de uma ideia. Sabe, um pouco como a gente já tem assim o dado cristão, e um jeito fácil de comunicar é através da música, então vamos usar a música para comunicar nossas ideias. Eu acho que aí é não reconhecer o valor da arte enquanto arte. A gente precisa tomar a sério aquilo que ela é, aquilo que ela diz e sua forma de dizer. Agora, é fato que as canções nos ajudam a pensar. Nos ajudam a pensar. E nos ajudam a pensar se a gente não apenas ouvi-las, né, mas se a gente cantá-las, se a gente parar para pensar na letra, se a gente parar para pensar no casamento que a letra tem com a melodia. E isso pode ajudar nossas comunidades, né, pode ajudar muito nossas comunidades. Existem algumas canções religiosas que a gente canta nas nossas celebrações e que têm problemas muito sérios do ponto de vista da teologia. Tem uma teologia equivocada lá dentro da canção. Tanta gente repete, e de tanto repetir, muitas vezes repetindo sem pensar, as pessoas acabam pensando aquilo que diz a canção, e de forma errônea. Por outro lado, a gente tem, em música dita profana, reflexões teológicas, verdades teológicas tão profundas que elas superam, inclusive, certas canções religiosas. Estou pensando aqui no final de Romaria, né, onde o Romeiro, na voz de Renato Teixeira, né, o Romeiro diz: como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Isso é uma espiritualidade tão profunda que é exatamente o contrário de certas práticas onde a oração multiplica palavras. E a gente parece que vai convencer a Deus de nos dar aquilo que a gente quer de tanto falar, né? Cansá-lo disso. Então, eu acho que assim, é preciso a gente se dar o trabalho de ouvir as canções e de refletir naquilo que elas dizem. E como eu disse, a música popular brasileira é riquíssima. Agora, é claro, nós temos um grande problema com relação à música, que são as questões comerciais, né? Música toca no rádio, na televisão, toca por aí, nos iPhones e iPads e Spotify e etc., por puros interesses comerciais, né? E aí interesse comercial da gravadora, interesse comercial
da indústria XYZ acaba divulgando certa forma musical em detrimento de outras formas musicais. E aí as pessoas acabam, entre aspas, gostando dessa música e não daquela, desse ritmo e não daquele, porque tem um problema com relação a questões comerciais. Agora, em nossa pastoral, e é verdade que a juventude se interessa muito por música, né? Eu sou do tempo em que pastoral da juventude se fazia em torno de um violão, né? Quem tinha o violão era um pouco catalisador da pastoral de juventude, porque ele sentava, começava a cantar e todo mundo cantava junto. E pelo fato de todo mundo estar cantando junto, fazia comunidade, fazia equipe, conversava da vida e por aí seguia a história. Hoje em dia o pessoal está tudo com fone de ouvido, né? Então, em tudo quanto é lugar, está todo mundo com fone de ouvido. Entre outras coisas que ouvem, eu creio que ouçam também música. Aí vão ouvir música comercial. Agora, se a gente tem tempo, né, capacidade para poder pensar junto com as comunidades, as canções que a gente ouve e as canções que a gente canta, do ponto de vista religioso ou do ponto de vista, entre aspas, profano, eu acho que a gente teria muito a ganhar. Tem muita gente trabalhando muito bem com música, e música que ajuda na espiritualidade, na mística, na religiosidade, e que ajuda também a ser um pouco gente, né? Ajuda também a ser um pouco humano. Obrigada, Padre Manzato. Agora eu estou com a questão da Célia Soares. Ela diz o seguinte: muitas músicas utilizam termos esdrúxulos ao falar da mulher, sem poesia e reafirmando o patriarcado e papel submisso e de objeto de prazer que não corresponde à realidade na sua totalidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, as canções são sempre situadas, né? As canções são sempre situadas no contexto, não só no contexto social, mas no contexto de vida também dos autores, dos compositores da canção. Elas depois são divulgadas seguindo certos caminhos, interesses que são ou não marcados e definidos, sejam canções religiosas, sejam canções profanas. De alguma forma, isso acompanha a sociedade. Né? Isso acompanha a sociedade. Eu falei en passant, mas se a gente lembrar daquilo que a gente cantava na igreja, né, nos anos 60, nos anos 80, nos anos 2000, e o que nós cantamos agora, a gente percebe que os ritmos são distintos, as letras são diferentes. Né? Antigamente, a gente ia celebrar nas comunidades e um violão era suficiente para a gente cantar a celebração toda, né? Lá no Nordeste, né, Padre Écio? Lá no Nordeste, o pessoal põe uma sanfona e você pode cantar a celebração toda. Hoje, em alguns lugares, o pessoal precisa de tanto fio, de tanta tomada para ligar os equipamentos todos, o que já mostra outro tipo de música, né, com outro tipo de igreja, com outro tipo de compreensão, com outro tipo de mensagem que se quer passar, seja na celebração, seja na melodia, seja na canção, seja nas palavras. Acho que isso sempre é assim, localizado, setorizado. Não dá conta da totalidade. Talvez nada dê conta da totalidade. E o que a gente é capaz de fazer é de relacionar essa particularidade com a totalidade. Eu acho que esse é um caminho para a gente pensar, para a gente refletir. Agora eu passo a palavra para o Alex Mendes. Bem-vindo, Alex. Acho que o Alex está com algum probleminha. De qualquer forma, ele deixou por escrito uma questão. O senhor disse que a música nos coloca em realidade com o chão da vida. Como a música pode despertar o senso de humanidade no Brasil atual?
Eu acho que é isso. A música fala da vida, né? A canção fala da vida, e por isso que eu disse que nos coloca em contato com o chão da vida, né? Mas, ao mesmo tempo em que nos coloca em contato com o chão, abre dimensões. Abre dimensões para o alto, para frente, nos coloca em relação com a vida, mas não nos prende, né, no contexto atual. Mesmo aquelas canções que falam de tragédia, né? Eu ainda citei umas tantas delas, né, como Chico Mineiro, como O Menino da Porteira, ou como Coração de Luto, né, que são canções que falam de tristeza, de tragédias, e elas terminam no meio da tragédia. E como elas terminam na tragédia, a gente pergunta, mas e aí? Né? Esse e aí nos coloca de volta para a possibilidade de desenhar futuro, de pensar em soluções, de descobrir caminhos, de encontrar outras maneiras de ser, de pensar, de habitar o mundo. Eu acho que ela nos coloca em contato com a realidade, porque toda música, toda canção é situada, mas abre perspectivas. Abre perspectivas. Agora eu vou passar a palavra para o Alessandro Barbosa. Bom dia. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de participar dessa sala tão enriquecida pelo Manzato. Cumprimentar também a professora Maria Clara. A melodia, perdendo a poesia, perdendo a arte, se perdendo em palavras soltas, mas a gente encontra, sobretudo nessas canções que a gente traz na memória, a gente encontra fragmentos na poesia, na escrita dos poetas, a gente encontra fragmentos da criação que continua ainda sendo mostrado através dessas canções maravilhosas que a gente ainda tem. É um Deus que continua criando e nos mostrando a beleza da sua criação na arte e na poesia de tantas canções que nós ainda temos. Eu queria que o professor romantizasse um pouco ainda para nós essa questão da criação que continua e que é de forma tão bela colocada pelos nossos compositores maravilhosos que a gente ainda tem no país. Quanto talento a gente tem de artistas de verdade, quanto talento a gente tem no Brasil, né? A gente não é só campeão mundial, ou quase campeão mundial de pandemia, né? A gente tem muito talento também oculto, o talento verdadeiro oculto por aí. Mas é interessante, você está falando e eu estou me lembrando de uma canção do Padre Zezinho. E nessa canção ele diz: se Deus existe, ele é cantor. Ou se Deus existe, é compositor. Porque a criação, o conjunto da criação, isso já foi dito por muita gente, é uma bela sinfonia, né? Uma bela sinfonia onde o conjunto, né, é que dá a beleza, é que dá o destaque. Né? Não cada instrumento isolado, não cada nota isolada, mas o conjunto é que dá o destaque. Nesse sentido, é interessante também pensar a melodia. A melodia não é uma nota só, né? Mesmo que exista o samba de uma nota só, ele também não é de uma nota só. Né? Então, a melodia não se faz com uma nota só, a melodia se faz por um conjunto de notas organizadas em ritmo, métrica. Né? Essa melodia é um conjunto, e a beleza está no conjunto, não está numa nota. Quando a gente pensa em humanidade, a beleza está no conjunto e não em um indivíduo. Né? Quando a gente pensa em igreja, a beleza está no conjunto e não em um indivíduo. Então, acho que a gente tem por aí também caminhos para pensar a dimensão coletiva própria do cristianismo, né? Mais do que simplesmente pensar em individualidades. Agora eu passo a pergunta do Fernando Andrade, que ele faz a questão. Qual o maior desafio que nós, enquanto igreja, ainda enfrentamos para entender que a música dita profana tem esse caráter educativo e formativo no ambiente sagrado?
A música profana tem essa dimensão, né? Ou esse valor de formação. Né? A música religiosa também. Né? É sempre um problema quando a gente coloca o limite, né? Profano-sagrado, né? Profano-sagrado, profano-sagrado. Eu sempre costumo brincar dizendo que não existe nada mais profano do que vinho e pão. E não existe nada mais sagrado do que vinho e pão. Então, profano e sagrado é sempre relativo. Agora, eu acho que a gente trabalha pouco em igreja, né? Na nossa pastoral, a gente trabalha pouco com os elementos de nossa literatura. A gente não conhece nossos poetas, a gente não trabalha com a nossa juventude ou com a catequese, nossos poetas, nossas poesias, nossas canções. Isso não faz parte do nosso jeito de pensar a humanidade. Não estou nem dizendo de pensar a doutrina religiosa, né? Mas de pensar a humanidade. Isso não faz parte do nosso horizonte. É um pouco porque a gente diz isso aí é diversão, isso aí é para curtir a vida, isso aí é para fora, aqui dentro da igreja a gente só pode pensar nas coisas religiosas, mas as coisas religiosas também nos dizem algo de humanidade. Então, se a gente der uma relativizada nos conceitos de sagrado e profano e a gente permitir uma certa flexibilização, uma certa penetração de um e de outro, eu acho que a gente vai ter uma visão mais clara e talvez uma produção mais clara para que a gente culturalmente consiga ajudar as pessoas a pensarem no que são e o que podem fazer. Agora passo a palavra para o Fernando Barcelo. Bem-vindo, Fernando. Olá, Kátia, tudo bom? Gonzato, quero primeiramente agradecer aí, parabenizar pela palestra, pela apresentação, foi uma excelente apresentação. Eu acho que a minha pergunta, quando a gente se inscreve, não dá conta de que outras pessoas vão falando e você já vai respondendo aquelas inquietações que a gente tem, né? Mas vale a pergunta para não perder a vez na fila. O Nelson Goldman vai falar sobre a apreensão estética, né? Que é a alográfica ou autográfica. E aí você falou sobre as várias expressões musicais que circulam no nosso meio, e eu, em particular, tenho um evento que eu acho interessante, que todas as 18 horas da tarde, né, esse finzinho da tarde, na comunidade onde eu moro no Complexo do Alemão, toca na mesma sequência uma música cantada, Ave Maria, de Bach, cantada pelo Andrea Bocelli. Depois vem uma canção do Roberto Carlos, da Ave Maria, e depois uma canção evangélica. E aí a minha pergunta vai nesse sentido. A diversidade de expressões em torno da espiritualidade, e é disso que talvez estejam falando as músicas, como essa diversidade se dá para o senhor e quais possíveis lições a gente pode tirar disso, né? Dessa multiplicidade. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado. Sabe, sim, do ponto de vista das confissões religiosas, a gente está num mundo onde a multiplicidade é um ganho. É um ganho. A gente já passou por fases onde era necessário ter um único discurso, uma única igreja, uma única fé, né? Um só Deus, um só Senhor, um só imperador. Né? Então, a gente já passou por isso. Né? E apesar de muita gente achar que é por aí que se tem que caminhar, né? Então, não é. A diversidade nos constitui. Acho que, se a gente pensar a música, ela também é diversa, né? Diversificada. Olha os ritmos. E se a gente pensar especificamente na música popular brasileira, olha a variedade de ritmos que a gente tem. Todo mundo gosta de samba, mas todo mundo gosta de rockzinho, né? De frevo, de valsa, de balada, de bolero. Né? Todo mundo, os ritmos nordestinos, né? São contagiantes e eles gostam, né? Quem é do Nordeste gosta muito dos seus ritmos próprios, mas gosta também de uma moda de viola, né? E quem é da moda de viola gosta também da... Então, eu acho que essa diversidade que constitui a nossa cultura brasileira, que constitui o nosso país, poderia nos ajudar a pensar nosso horizonte religioso.
essa diversidade de confissões de fé ou de organizações eclesiásticas poderiam configurar aquilo que nós somos enquanto humanidade e até mesmo enquanto cristianismo. Nesse sentido, sabe, pensar as igrejas locais e a comunhão das igrejas locais é muito mais rico, muito mais interessante do que a gente pensar o monolito, né, o monobloco de uma única forma de ser cristão ou de ser religioso. Então, você me diz como é que a gente pode, né, usar esse negócio de música para pensar a diversidade. Eu acho que por aí tem um caminho para a gente trabalhar, né? Não é de um ritmo só que se faz uma parada de sucesso, né? A gente dizia antigamente, né? A playlist do pessoal não tem só um ritmo de música, né? Tem variedade de ritmos, de compositores, intérpretes e assim sucessivamente. Agora estou com uma questão, o nome da pessoa está como Galaxy J5 Prime, se pudesse identificar. Não viu. Mas ele está fazendo a pergunta seguinte: como faríamos para que essas músicas chegarem ao povão? Aqui no Nordeste, as músicas ruins dominam as nossas rádios. Aqui no Sudeste também, viu, companheiro? Aqui no Sudeste também, música ruim. Né? Eu sou suspeito para falar isso, porque eu tenho certos preconceitos, então é bom a gente não trabalhar muito nesse horizonte, né? Então, o Padre Aécio, não é só monopólio do Nordeste esse negócio de música ruim. Tem muita porcariada tocando por aqui também. Aí entram os interesses comerciais, né? Por que esse tipo de música é promovida em detrimento de outro tipo de música? Isso está dentro de uma forma de pensar projeto de país, o projeto de sociedade. Agora, acho difícil a gente organizar um grupo para pensar o significado da letra das canções, né? Mas acho que nos diversos ministérios de música que existem nas igrejas, né, que existem nas comunidades, esse pessoal podia trabalhar um pouco melhor com letras de canções e não apenas fazer o povo cantar junto, né? Aquele negócio, vamos cantar todo mundo, né? É assim. Mas pode-se pensar um pouco em algum tipo de catequese sobre as canções também ao longo das celebrações. Agora, a gente se depara realmente com uma indústria, e essa indústria musical, ela tem um projeto de sociedade, tem um projeto de país, nos impinge certo tipo de comportamento musical que não é muito aquele que a gente gostaria, é verdade. Manzato, eu lhe procuro no YouTube e não acho, moço. Quando é que você vai aparecer para dizer essas coisas no YouTube? Tantas músicas que tem no YouTube. Agora vou aparecer porque a Kátia já falou que essa palestra está gravada e vai aparecer lá no YouTube, né? Mas, na verdade, eu não frequento as redes sociais, não é muito minha praia, não. Beleza. Agora eu vou fazer a pergunta do Marcos Lopes. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigada pela questão. Caro Manzato, obrigada por suas reflexões. Isso que você chama de ingenuidade não é aquilo que o Coleridge chama de suspensão da descrença, condição para a fruição de qualquer obra literária? Ou seja, o estado de vigília da razão não é suspenso diante da escuta ou leitura de uma obra artística? Eu acho que é isso mesmo, viu, o Marco? O Coleridge tem razão, porque quando você ouve uma canção, né? Vamos ficar na canção. Quando você ouve uma canção, a primeira coisa que você faz é ouvir, a segunda coisa que você faz é curtir, né? E só depois disso é que você vai refletir sobre, né? Tecer uma crítica, pensar alguma coisa, se ela efetivamente se comunicou com você, né? Se ela efetivamente te disse coisas. Então, sim, se a gente sai com racionalidade para cima de qualquer coisa, eu acho que a gente se priva da possibilidade de fluir, né? De curtir, né, a música que a gente está ouvindo. E aquilo que o Chico, não foi nem eu, né, foi o Chico que chamou de ingenuidade diante da questão romântica, é um pouco isso, é um pouco a suspensão da racionalidade mesmo. É um pouco deixar a emotividade entrar em contato com
a canção, com aquilo que ela está dizendo, ritmando, entoando, e depois a gente pode refletir sobre significados. Né? Depois a gente pode refletir sobre significados. A professora Maria Clara teve que sair para dar aula, mas antes ela deixou um comentário para o senhor Padre Manzato. Sobre as músicas equivocadas que cantamos nas igrejas. A Adélia Prado é impiedosa. Comenta que algumas músicas são tão feias, horrendas, que impedem a oração, etc. Ela comenta, sobretudo, uma, ao Divino Pai poremos. Diz que aquele Pai poremos fere os ouvidos dela. Tem muita música que a gente canta nas nossas celebrações que não são bonitas, né? Não facilitam a espiritualidade e ainda algumas delas comportam certos erros teológicos, né? Ou certas afirmações que são muito problemáticas do ponto de vista teológico. Eu me lembro de uma canção que diz que, enfim, aquilo que vivemos terá seu final namorada do Pai. E eu ficava sempre pensando quem era a namorada do Pai. Terá seu final namorada do Pai. Quer dizer, esses cacófatos também das nossas canções indicam que a obra poderia ter sido melhor trabalhada, melhor elaborada, para evitar essas dificuldades. E acho que nas nossas celebrações, nós católicos que já fomos responsáveis, os protestantes também, fomos responsáveis pela música clássica, né? Por tantas músicas lindíssimas, né? de música erudita que foram compostas como temas para missas, para celebrações e tal. Então, hoje a gente dá corda para cada canção, que eu vou dizer uma coisa, né? Mas aí também tem gostos pessoais, então tem que relativizar. Mas quando tem erro teológico, aí eu acho que é problema. Agora eu vou passar a palavra para a Célia. A Célia tem mais uma pergunta. Bom dia a todos. Obrigada. Na verdade, é a minha primeira pergunta. O professor Manzato nos dizia que a música não tem uma intenção explícita, mas um ponto de ligação entre a música e o ouvinte se dá pelo significado que este dá ao que se escuta. E isso humaniza. Mas, professor, uma das formas de ser humano não parte também do ato de indignação pessoal? E a indignação tem consequências. Uma delas pode ser a violência. A música, nesse sentido, pode ser uma forma de evitar a violência e expor, mesmo que, em parte, a expressão interior do artista, que por vezes pode estar em comunhão com a indignação social, uma indignação pessoal que reflete uma indignação social? Acho que você tem razão, Célia. Acho que você tem razão. Sim, a música pode ser um canal de expressão de indignação, de suscitar indignação, eventualmente uma forma de desvio da violência. Mas a gente não pode esquecer também que tem muita música violenta. E tem muita música que suscita a violência. E eu não estou falando só de rock pesado, né? Mas estou dizendo de canções que fundamentam ditaduras, dominações, sabe? O nazismo, por exemplo, também tinha as suas canções, né? E a afirmação de poder, muitas vezes, pode ser essa afirmação de supremacia, né? E até em certas tentativas de canções bem-humoradas, né, pode se esconder muita discriminação e muita incitação à violência. Então, sim, ela pode suscitar indignação, ela pode carrear também uma certa dose de violência, ou ela pode desviar da prática da violência. Agora, a música não é feita para isso. É a interação do ouvinte, né? O papel do leitor, né? O intérprete é que vai dar um pouco essa interação e, eventualmente, esse encaminhamento, que também vai depender muito da situação pessoal, da situação social, da forma de vida que aquela pessoa está vivendo, né?
Eu conheço muita gente que chorava muito quando ouvia Vicente Celestino cantando O Ébrio. É uma das joias, hoje em dia, raras da música brasileira, né, dos anos 1940, 1950. Hoje ouve o ébrio e não faz nada, não acontece nada. Está em outro contexto, está em outra situação. Né? É outra realidade social, é outra a realidade individual também. Então, na canção, né, muitas vezes, o estado d'alma, né, como a pessoa está se sentindo, isso influi muito na maneira como interpreta, como entende a canção, talvez mais do que em outras formas de expressão artística. Isso tem que ser pensado. Mas, assim, ela pode ser um canal de expressão, de indignação, né, apesar de você, o próprio, né, demonstração de indignação diante de uma situação social. Emerson, você tinha levantado a mão? Não? Então tudo bem. Então eu vou passar a palavra agora para o André Anés. Bom dia, professor. Parabéns. Bom dia, André. Parabéns pela exposição, sempre bonita, sempre leve de ouvi-lo, sempre muito agradável. A minha pergunta vai dentro dessa questão que o senhor já colocou, que já pontuou, essa relativização de sagrado e profano, né? E dentro dessa perspectiva musical, né, de você ter às vezes uma música sagrada, né, entre aspas, né, que tem uma teologia péssima, e tem uma música profana, entre aspas, com uma teologia ótima, né? E teologia entre aspas também, porque o artista não tem uma intencionalidade teológica necessariamente. A gente sabe que na música, né, na expressão artística, a gente consegue encontrar aí um diálogo, né, com a espiritualidade, com a mística, né? E eu sei que o senhor faz isso com muita cautela, né, de uma maneira a não nos induzir a forçar na expressão artística, né, o teológico necessariamente, encontrar ali as fronteiras e os limites. Mas, tendo em vista essa relativização do sagrado e do profano, a gente pode, né, e a pergunta é no sentido teológico mesmo, teologicamente, como teólogos, a gente pode alargar um pouco a fronteira dessa graça divina, talvez pensando ela de uma maneira que transborde até os limites institucionais, e na expressão artística e na manifestação artística ter um elemento aí que mostra, evidencia para a gente que de fato tem uma graça divina se manifestando em pessoas que às vezes nem sequer pisaram numa igreja cristã, né? A gente pode alargar, até pensar em categorias soteriológicas, né? Não sei se seria muito ousado da minha parte, mas é possível chegar nesse ponto e alargar um pouco essa fronteira do pensar teológico para incluir no teológico essa manifestação artística? Eu acho que sim, André. Eu acho que sim. Assim, eu comecei o estudo de teologia e literatura relacionando teologia com Jorge Amado, né? Então não tem nenhum pecado capital maior do que esse, né? Você pegar um comunista meio pornográfico, enfim, todas as acusações que se fizeram já contra o Jorge Amado, botar perto da teologia, significa necessariamente a gente tentar romper barreiras de sagrado e profano, dizer que sagrado e profano não é assim um limite tão estrito, né? Pensando em duas coisas aqui. De um lado, a gente colocou em celebrações religiosas músicas de Bach, Beethoven, né, os grandes compositores eruditos de música clássica, que também não eram muito modelos de comportamento religioso, né, que muitas vezes fizeram canções até encomendadas, digamos assim, né, e estavam lá animando celebrações religiosas, facilitando a comunhão com o transcendente. No inverso, a gente tem hoje no playlist de muito jovem, muita música gospel, né? Que são utilizadas em culto e que depois ele ouve no metrô, ele cantarola por aí, e a canção faz sucesso e tal, né? Estou me lembrando aqui que teve um ano que o padre Fábio de Mello ganhou o troféu de melhor cantor, né? Então, para dizer que as coisas saem do sagrado e entram também no território do profano. A nossa hipocrisia religiosa diz que quando sai do religioso e vai para o profano é bom.
Mas quando vem do profano e entra do religioso, é ruim. Mas isso é a nossa hipocrisia religiosa. Eu acho que a gente precisa ser claro e consequente para reconhecer que a ação de Deus não obedece fronteiras institucionais. A ação de Deus acontece lá onde Deus decide agir, onde Deus está, né? E se dizemos quando éramos crianças, né, que Deus está em todos os lugares, né? Então a sua ação pode vir de todos os lugares. E se vem através de um executado, de um condenado, de um preso político crucificado, né, e através disso manifesta a salvação da humanidade, é que de verdade o véu do templo se rasgou e, portanto, os templos não guardam mais a presença de Deus, né, mas ele está solto no mundo e de todos os lugares do mundo pode vir sinais de sua ação e de sua salvação. Obrigado, professor. É uma angústia que eu tenho em relação a esse assunto, porque quando a gente olha para o Evangelho e percebe, às vezes, nas parábolas de Jesus, os pecadores, né, os perdidos, né, aqueles que vão ter um lugar preferencial ali na fila do banquete, né, eu olho para a angústia de alguns artistas, né, e eu tenho uma percepção de que eles talvez estão muito mais alinhados ali com o discurso do Evangelho do que os próprios religiosos, em alguma medida aí. Acho que isso está incluso essa hipocrisia. Obrigado, professor. Obrigada, André, pela sua participação. Agora tem a questão do Francisco Surian. A união do texto e da música só fazem sentido e, de alguma forma, se multiplicam quando reúnem beleza. Qual o papel da beleza entre teologia, antropologia, poesia e música? Sabe, a arte está necessariamente unida com a beleza, né? Aliás, a gente define arte quando a referência ao belo é possível na obra. Seja romance, seja poesia, seja filme, seja novela, seja... A nossa primeira relação é uma relação com a beleza, né? Quando a gente diz o filme é bom, a gente não está dizendo só da história do filme, a gente está dizendo do jeito que o filme é feito, e o jeito que o filme é feito inclui fotografia, narrativa, cenário e assim sucessivamente, né? Quando a gente diz que a música é bonita, a gente está fazendo uma relação necessariamente com a questão da beleza e por aí com a questão estética. Se não for bonito, não interessa ao humano. A gente não gasta tempo contemplando, olhando, pensando aquilo que não é uma obra de arte, que não é beleza. Então, por definição, o belo é um dos universais, né, que está junto com o bem, está junto com a verdade, né, está junto com aquilo que é bom. Eu acho que isso é um dos caminhos de humanidade. E é um dos caminhos também de antropologia, porque o ser humano não só é bonito e belo, né, mas se define também com relação à beleza, na medida em que ser humano também é embelezar-se não no sentido de aparência, mas embelezar-se no sentido de ser. Então, eu acho que tem muito a ver beleza com música, para que a gente possa pensar como obra de arte e daí a gente fazer uma reflexão teológica. Agora a pergunta do Elton Silva Santana. Como fazer com que as músicas católicas possam ser mais proféticas? Então, as músicas católicas, elas são um produto da Igreja Católica. As músicas evangélicas são produtos da Igreja Evangélica. Então, se a Igreja é profética, as canções que ela elabora e que ela entoa são proféticas. Se ela tem outros projetos, as canções vão obedecer esses projetos. É claro que comportamentos individuais sempre são possíveis, né? Sempre é possível você achar um heroísmo individual aqui, ali e acolá. Mas a gente já cantou muita música profética, né? O Emerson tem o site dele, né? O canal no YouTube, né? Música da Caminhada, onde tem uma série de canções proféticas, né? Que a gente cantou durante muito tempo e ainda canta em tantos lugares.
Agora, quando a comunidade tem outro tipo de projeto, outro tipo de preocupação, as canções vão seguir um pouco esse horizonte catequético de proposta da igreja. Assim, a igreja faz as canções podem ajudar a fazer a igreja, mas a igreja faz as canções. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Agora a questão do William Bruno. Ele diz o seguinte: certa vez fiz um retiro inaciano onde o condutor utilizava MPB paralelo às reflexões bíblicas. O senhor poderia explanar um pouco sobre benefícios da música profana na mística, em especial nos tempos atuais, onde parece que as músicas místicas religiosas parecem perder algo do humano? Então, eu acho que tem muito a ver, né? A música e a mística, né? Primeiro porque mística não é tirar o pé da realidade, né? E mística não é ficar preso na realidade. E as canções fazem exatamente isso, né? Não nos deixam presos na realidade, mas nos fazem ter o pé na realidade e a gente ter possibilidade de comunhão com o transcendente. O livrinho que a Maria Clara citou, que vai sair pelas Paulinas, né, o livro da Lalite, tem um texto meu sobre a mística dos pobres na canção da Sebes. Né? Então, como que as comunidades de base cantavam a mística dos pobres. O André está fazendo um livro também sobre a experiência religiosa e a mística, e eu coloquei lá um texto de mística e música popular brasileira. Né? Como é que a gente pensa, a partir de certos horizontes da música brasileira, relações místicas, né? E afirmações de mística. Então, eu acho que quando a gente se coloca... Mística, de alguma forma, é pensar sentido da vida, né? Também, né? Então, quando a gente começa a pensar o sentido da vida a partir do horizonte das canções, a gente está relacionando, né, uma coisa com a outra. Tem uma pessoa que eu não consegui identificar, está como Galaxy J6. Diz o seguinte: nas nossas comunidades temos muitas equipes de execução para o rito da missa, mas quase que nunca reflexão sobre conteúdo. Apenas repete-se o que se ouviu. Esse é o comentário dele. Concordo. A próxima pergunta é do Victor Almeida. Obrigada pela iniciativa de trazer o professor Manzato. A questão é a seguinte: como lidar com o certo fundamentalismo, em outras palavras, dificuldade de se abstrair nas palavras, nas canções e textos que há na sociedade de hoje? Esse é o grande desafio eclesial hoje, né? Como superar fundamentalismos, né? Os fundamentalismos da palavra. Isso do ponto de vista religioso, né? Mas não só, do ponto de vista político também. Né? Como sair do fundamentalismo político que nós vivemos hoje. Né? E hoje a gente vive esse horizonte de fundamentalismo político, onde a palavra, até que a palavra não vale mais. Né? Até que a palavra não vale mais, porque o fundamentalismo depende muito da situação que está vivendo. Né? A gente sabe como é que as coisas funcionam também no horizonte religioso. Né? Isso aqui vale até me pegar o calcanhar. Quando me pega o calcanhar, ela vale um pouco de outro jeito. Né? Então, como é que a gente pode desafiar o fundamentalismo? Né? O horizonte da reflexão teológica apontou já há algum tempo os caminhos de hermenêutica. Né? Então, é pela interpretação, pela atribuição de sentido, pela ressignificação que você pode superar o fundamentalismo. Seja o fundamentalismo religioso, fundamentalismo bíblico, fundamentalismo teológico ou fundamentalismo político. É pelo jogo de interpretação, pela atribuição de significado, clareando o significado. Aquele famoso o que é que está por trás. O que é que está por trás nem sempre são simplesmente intenções. Às vezes são significados. Agora eu passo a palavra para a Maria José. Maria José, seja bem-vinda. Acho que estão me ouvindo? Sim. Belíssima discussão, né? Belíssima discussão. Obrigada a vocês da PUC
Maria Clara, professor Manzato, e eu acho que essa discussão ela desperta sempre algo, uma música, uma letra, né? E dentro dessa discussão que foi levantada pelo André, pelo Marcos, aliás, praticamente todo mundo que perguntou, eu fiquei aqui pensando numa música do Djavan que ela termina assim: se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso, para mim, é viver. E aí, eu estava pensando aqui, quer dizer, há anos atrás, quando eu fiz a minha tese de mestrado sobre o Cântico dos Cânticos, né, numa discussão sobre literatura, o Harold Bloom e o estou até aqui com a citação aberta, fui buscar, o Gerard Genet, né, vai falar que todo grande autor é marcado por outro autor que o precede, criando-se assim a angústia de influência. E por quê? Porque a literatura é sempre intertextual. Todo texto tem como ponto de partida um hipertexto que o contamina, né? Quer dizer, pensando inclusive na questão da Maria Clara, a questão do amor, né? Porque o Cântico dos Cânticos, quer dizer, a reverberação do sentido da vida, né? Do sentido do amor, e aí a gente está caminhando na mística mesmo, é algo que é eterno, né? Que influenciou, se a gente for pensar nas músicas românticas, inclusive atravessando a literatura cortês, né? Onde Deus é a dama, né? É a dama amada, né? Na poesia cortês das místicas medievais. Então, eu queria falar sobre um pouco sobre essa angústia da influência, quer dizer, essa questão, quer dizer, a música, ela não é só uma coisa que nos acalenta, ela nos angustia, porque essa questão dentro da antropologia, da ontologia, quer dizer, como é que a gente volta lá atrás e a gente escuta algo que se revela, né, na música, na MPB, inclusive. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, professor. Sabe, você tem razão quando você diz, absoluta razão quando você diz que na arte, na literatura, na academia, alguém nos precede. Né? Na vida, alguém nos precede. E a gente vem na sequência. Né? E se pensa que alguém nos sucede também. Então, sim, aquilo que a gente pensa, aquilo que o artista pensa, aquilo que o artista elabora, vem de algum lugar, que são influências, formadores, enfim. De outro lado, a arte, né, se comunica comigo, não apenas conosco, né, mas comigo. De maneira que existe reação distinta, diversa, entre as pessoas e determinada obra de arte. Me lembro a primeira vez que eu fui olhar a Mona Lisa de Leonardo, né, e aquele mundaréu de gente olhando a Mona Lisa, e eu falava, mas essa coisinha aí, né, eu achava que era... Então, cada pessoa tem uma relação distinta com a obra, aquilo que um gosta pode não ser exatamente o outro. E a cada momento da vida, a relação com a obra também pode ser distinta. Várias coisas que eu já gostei eu não gosto mais, e várias coisas que eu não gostava agora eu gosto também. As situações são situações diversas, distintas, né? Às vezes a gente fica cobrando de compositores, por exemplo, Roberto Carlos, o Chico Buarque, né? As canções que fizeram há 40, 50 anos atrás. São obras deles, evidentemente, mas depois disso eles já foram muito para frente, né? Já fizeram obras que estão agora, né? No século XXI. Então, eu acho que essa questão de relação do humano com a canção também não pode perder de vista esse horizonte da situação. A situação psicológica, onde a pessoa está vivendo, a situação sociocultural, onde a pessoa está vivendo, e que pode eventualmente evoluir em uma direção ou outra direção.
Hoje em dia, com a questão da música internacional, por exemplo, tem muita gente que gosta de música internacional, música americana, por exemplo, até aprendeu inglês, e quando aprende o inglês, começa a entender a canção, e aí desgosta ou passa a gostar de outra forma. Então, tem esses pequenos detalhes que compõem também a relação da pessoa com a música. E acho que na música popular brasileira também tem isso, né? Todos nós, enfim, todos nós da minha geração, fomos fãs da bossa nova, né? Hoje a bossa nova está meio colocada na estante, a gente tem outras referências. Então, não é só a letra, né? É a música, o ritmo, isso tem relação com a cultura. Então, acho que é interessante guardar essa questão, a relação com o que vem antes, a relação com a atualidade, então, situação psicológica, pessoal, social, mas também capacidade de descortinar futuros de esperança ou de desesperança, né? De acalento ou de angústia, né? De reação, de indignação ou de frustração. Então, isso também tem a ver com isso que a música comunica e o faz, não só por sua letra, né? Mas por sua beleza conjunta, né? Inclusive a melodia. Padre Manzato, foi uma ótima conversa, excelente exposição. Não sei se mais alguém tem alguma questão para fazer, mas tem vários agradecimentos aqui no chat, né, da sua exposição. Então, a professora Maria Clara teve que sair, mas em nome dela eu agradeço muitíssimo a sua palestra, que foi riquíssima para todos nós. Eu que agradeço, Kátia. Muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer aos companheiros e companheiras com quem compartilhamos esse momento. Muito obrigado pela presença de todos. Um prazer. E a gente se encontra pela vida fora. Muito obrigado. Muito obrigada. Não esqueçam de deixar o nome e e-mail no chat. Obrigada a todos e todas pela presença. Obrigado. Tchau, Vai ter gente. foto? Obrigada, Kátia. Obrigada, professor. Vai ter foto, não? Sim, printei a tela. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, professor. Um abraço, Manzato. Obrigada. Valeu.